pessoa, tudo bom com você? Não sei se você já me conhece, meu nome é Ariane, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou especialista em aprendizagem e ensino da língua inglesa e hoje você vai descobrir aqui comigo como acabar com a tua frustração e perceber que é totalmente alcançável, presta atenção, totalmente alcançável você aprender inglês de uma forma leve, eficiente, mas também muito divertida. Eu vim aqui para falar especialmente com você, sabe você, aquela pessoa que fica repetindo, que tem dificuldade em encontrar tempo para estudar? Vou solucionar teu caso hoje. Você também que fica falando, ai pessoa, eu já passei da idade, agora eu tô mais velha, só aprende quem é criança, adolescente, cachorro velho, não aprende novos truques. Não é verdade, vou te provar isso. Também vou falar com você que já comprou um monte de curso, mas nunca aprendeu, sabe? Que é a frustração que só vai aumentando na vida da gente e que vai ocasionando um medo da gente não conseguir aprender. Então é com você também que eu quero falar, tá? Ou com você que também nunca tem estudado inglês, tá tudo bem, fica aqui comigo. Fechou? Então eu vou começar contando aqui uma das maiores verdades da tua vida. Talvez você nunca tenha escutado isso e você vai escutar isso pela primeira vez. Presta atenção. Quando a forma certa de ensinar é usada, é impossível você não aprender, sabia? Deus fez a gente, perfeitinho, perfeitinho, com toda a capacidade do mundo de aprender qualquer coisa. Você só não aprendeu porque a forma que usaram para te ensinar não facilitou o seu aprendizado. Aí fica difícil, né? Isso me dá uma tristeza sem fim da vida. Alguém fez você acreditar, por incompetência dessa pessoa ou daquele método que foi usado, que você é capaz de aprender. Isso não é certo, né? E eu sei que se você estiver do meu lado, eu vou te mostrar, você não precisa nem acreditar em mim, você só vai ver, tá bom? Todos os dias eu vou te mostrar que você sim é capaz de aprender qualquer coisa, desde que seja ensinado da forma correta pra você, tá bom? Bom, eu posso te garantir, te provar tudo isso por quê? Porque eu não sou uma zéia na fila do pão, né? Bom, eu sou isso tudo criou a Camila, gente. Eu sou especialista em aprendizagem e ensino da língua inglesa. Eu tenho mestrado, já concluí várias matérias do doutorado, tenho experiência de mais de 30 anos em sala de aula, com milhares de cases de sucesso de alunos que não sabia nada e eles tinham plena convicção que eles nunca iam aprender e nunca ia chegar à fluência, sabia? Transformei a vida junto com essa pessoa, dessa pessoa. Já morei na Califórnia, já viajei para os Estados Unidos, para a Inglaterra muitas vezes e eu desenvolvi uma metodologia própria, minha, para você aprender inglês através da música, não sei se você tá sabendo, de uma forma super leve, natural e que ajuda até teu emocional, olha que legal, e faz com que você se apaixone pelo processo, isso é muito importante, porque aí você vai querer aprender sempre mais. E aí que tá a cereja do bolo, aí que tá a chave, tá bom? Olha só essa galera aqui embaixo comentando como que o inglês com música tá ajudando eles, não só a aprender inglês, mas também tá fazendo com que eles se sintam melhor em todos os outros aspectos da vida. Olha só quantos comentários bacanas que a gente tem aqui. São pessoas que, como vocês, acompanham o nosso canal do YouTube e sempre contam pra gente todos os benefícios, tudo que o inglês com música trouxe na vida deles. Tem alguns comentários que eu até me emociono de ler, né? Mas eu acho importante trazer aí para vocês terem uma noção aí, uma ideia de como que o inglês com música pode, como se diz, pode adicionar positivamente aí na sua vida. Tá bom? Bom, e hoje eu tô aqui para te explicar por que que você nunca aprendeu inglês, mesmo tendo estudado muito, e como que você tem que fazer para realmente aprender, tá bom? Só que de uma forma leve, eficiente, mega divertida usando a música na sua jornada, tá bom? Então se prepara porque hoje começa uma nova história na sua vida, pessoa, uma história onde você vai se sentir capaz e você vai perceber que aprender com música funciona de verdade. Sabe como? No seu ritmo e sem o quê? Sem chatice, gente. E o melhor é que você não vai ter que ir sozinha, nem sozinho, como eu fui na época que eu aprendi. Por quê? Porque eu tô aqui com você, tá bom? E a gente vai junto nessa. Eu dou a mão pra você, você dá a mão pra mim e ninguém solta a mão de ninguém, combinado? E a gente vai junto nessa caminhada e eu vou te ajudar a você chegar onde você quer chegar, tá bom? E você pode estar pensando, será que essa teacher já nasceu sabendo inglês? Será que ela nasceu e foi para os Estados Unidos? Ou será que ela é fluente porque ela nasceu com um dom de língua? Bom, então eu vou contar a minha dura realidade para você, tá bom? É assim, ó, quando eu era criança, eu tinha 9 anos, eu tive o sonho de ir pra Disney, tá bom? Eu não sei vocês, né? Mas muitas crianças têm esse mesmo sonho que eu. Minha família não era super rica, né? Muito pelo contrário, minha mãe era funcionária de banco. A gente não era pobre, graças a Deus, assim. Nesse momento que a gente vivia, a gente já foi mais humilde, mas nesse momento a gente tava bem. Não bem, mas tava melhor. E aí, tudo se encaminhava para que eu pudesse ir pra Disney com 15 anos. Aí, com 9 anos, eu comecei a estudar inglês. Numa escola tradicional, escola franquia grande, que tem franquia até hoje, tá bom? E aí, estudei inglês do
os 9 até os 15 anos. Fazia tudo que os professores me mandavam, tinha aula extra, eu ia, tudo que tinha pra fazer na escola eu fazia, tá bom? Não é que eu ia lá só pra, passear, não. Eu era meio uma aluna assídua mesmo, assim, fazia homework, fazia tudo. E aí, quando eu tinha 15 anos, me convidaram pra começar a dar aula na escola. Eu fiquei muito feliz, porque eu falei assim, cara, eu devo ser muito boa, né? Me chamaram aqui pra dar aula, eu tinha terminado todos os livros já. Aí, cheguei na Disney, né? E na Disney tem os brinquedos, não sei se vocês já sabem, mas dentro dos brinquedos, eles ficam falando e cantando e contando histórias sobre os brinquedos. E aí eu entrei no primeiro brinquedo, né? Eu falei, eu vou arrasar, vou saber tudo. E entrei no brinquedo e começou assim, ó. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Oh, I'm on my way. Oh, I'm on my way. Bom, resumindo, eu só conseguia on my way. O resto eu não entendia nada. O mínimo, gente, eu não entendia. Fila, eu não entendia nada do que estava acontecendo na fila. E eu ficava que nem uma palhaça, tentando prestar atenção na conversa dos outros na fila pra ver se eu falava assim, não, mas então é o brinquedo que eu não tô escutando, é o brinquedo que eu não tô entendendo. O problema é o que o cara fala esquisito. Tudo eu ficava tentando achar. Só que não era. Quem que tava ruim lá? Era eu, gente. E aí o que aconteceu? Saí com uma frustração gigante. Agora eu tô dando risada, mas na época foi insuportável. Eu comecei a me achar incapaz. Eu comecei a achar que eu era ruim de inglês. Comecei a achar que inglês não era pra mim, que eu não era boa, sabe? Começou a ficar com um monte de ideia na minha cabeça. E aí aquilo foi, como se diz, tomando conta de mim. Era uma verdade que eu tava acreditando, né? Eu falei assim, eu sou ruim. Porque na aula, e aí eu ficava, na aula eu devo ser boa, mas na vida real eu devo ser um horror, né? E essa ideia ficou comigo e me colocando cada vez mais pra baixo por um bom tempo, assim. Eu me senti incapaz de muita coisa. Isso até determinou, gente, pra vocês terem uma ideia, a faculdade que eu ia fazer, né? Eu acabei fazendo uma faculdade muito boa, já vou contar sobre a faculdade aqui, mas o que acontece? Na minha cabeça, nem passava a opção de uma escola pública, por exemplo, porque eu fui pra lá, me senti ruim daquilo, né? Eu falava assim, eu sou ruim, né? Eu não tenho capacidade pra aquilo. Isso me fez acreditar que eu não tinha capacidade para as outras coisas. Então, é isso que eu acho que mexeu mais comigo, que é isso que eu quero transformar em você, sabe? É sempre através da nossa dor que a gente muda a dor do outro, né? Não quero que você, mesmo sem te conhecer, sinta a mesma dor que eu tava sentindo, né? E aí, eu terminei, né? Fiz a escola normal, terminei o ensino médio e me mudei pra São Paulo pra fazer a faculdade. Eu fiz Ibero-Americana, na época, eu já vou contar sobre ela. Comecei a trabalhar nas escolas de idiomas também. Eu tinha 17 anos, tá bom? Olha uma foto minha aí, com 17 anos trabalhando, tá bom? E numa escola normal de idiomas, daí eu na faculdade, o que aconteceu? A hora que eu cheguei lá na faculdade, eu tinha aula com professores muito bons. O Leandro Carnal era meu professor, eu sempre conto disso com muito orgulho. Eu era muito imatura na época, né? Mas assim, eu tive muitos dos melhores professores que vocês podem imaginar, assim, na vida. E uma das aulas que eu tinha era a aula de pronúncia e de conexão de sons, que é aí que pega. Olha uma foto minha aí na faculdade, tá vendo? E aí, só que o que acontecia? A hora que eu comecei a fazer essa aula de pronúncia e de conexão de sons, eu comecei a perceber que grande problema que eu só conseguia era porque eu não sabia juntar sons, gente. Porque a pronúncia que eu tinha aqui no Brasil era totalmente diferente do que a pronúncia que eles tinham quando eu chegava lá na vida real. Então, realmente, dentro da sala de aula eu era boa, na vida real eu era péssima. Por quê? Porque eu não tinha aprendido da forma correta. Porque a pronúncia que eu tinha aprendido e a pronúncia que eu tinha era muito longe da pronúncia que eles tinham lá, certo? E aí, o que acontece? Pra gente conseguir melhorar a pronúncia e melhorar todas essas questões, são regras, né? Então, não sei se vocês já viram, mas tem um monte de transcrição fonética das coisas, que são símbolos fonéticos e tudo mais. Eu adoro fonética e fonologia, eu sou nerd, gente, tá? Mas eu sei que a grande maioria das pessoas não tá nem aí pra isso, né? Então, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar assim, eu sempre ligada à música, tá? Sempre fui ligada à música. E aí, o que eu falei? Se eu usar a música
para conseguir fazer com que os alunos entendam essa pronúncia e essas junções de som. Lembra que eu já dava aula, eu dou aula desde 15 anos e não parei mais. Fui dando aula cada vez mais. Aí eu falei assim, se eu começar a usar a música como uma ferramenta para ensinar essa pronúncia e para ensinar essa conexão dos sons, não vai ficar chatice, né? E qual que era o outro ponto super importante da minha vida também? Olha só, quando eu era pequena, né, a música fazia parte da minha vida. Eu sempre gostei de cantar, sempre gostei... Eu cantava no chuveiro, tá? Mas, tipo, além de cantar no chuveiro, eu cantava muito com meu pai, né? Então, meu pai trouxe essa música aí pra minha casa que representava, de alguma forma, uma felicidade, sabe? Através da música era um momento que a gente... Olha uma foto aí da gente lá. E era um momento que a gente, assim, se juntava na minha casa e a gente cantava e a gente ficava feliz e tudo mais. Então, eu queria trazer pra sala de aula esse momento feliz que eu tinha também dentro da minha casa. Uma das músicas que eu cantava com meu pai era essa aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu lembro. Love of my life, you hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Lembra? Tem essa música no canal nosso também, né? Então, assim, era música que me fazia feliz. Era um momento que eu me sentia conectada, vamos dizer assim. Eu me sentia conectada com meu pai, eu me sentia conectada com a minha família. Eu percebia que a música tinha como se fosse uma mágica ali, assim, sabe? Na minha casa. Tinha os perrengues de casa também, como eu acho que na casa de todo mundo, né? Mas aí eu tive essa percepção da música, eu falei assim, gente, eu vou levar a música cada vez mais aí pra minha sala de aula. E eu, com essa percepção de que se eu ensinasse isso dos sons da música, aí através da música, né? Os sons do inglês através da música, isso ia ser passado de uma forma muito mais leve e atrelado à emoção, o que facilita nosso aprendizado também. Eu não sei vocês, mas tudo que eu aprendi, tudo que acontece na nossa vida que é ligado à emoção, não sei se você já teve essa percepção, a gente não esquece mais. Tanto as partes boas como as partes ruins. A gente não sabe o que a gente comeu semana passada, mas a gente lembra exatamente o que a gente estava fazendo quando teve o ataque às Torres Gêmeas. Por quê? Porque teve uma forte carga emocional naquilo ali. Ou quando uma coisa boa aconteceu, ou quando uma coisa ruim aconteceu. O Senna também, eu lembro exatamente onde é que eu tava quando a gente ouviu a notícia que o Senna tinha morrido, né? Então, assim, e de outra coisa também, por exemplo, do meu aniversário, quando eu recebi flores, tem um monte de coisa que fica atrelada à nossa memória, mesmo que aconteceu há um tempão atrás, porque tem essa forte carga emocional. Então, eu disse, poxa, a música tem toda essa carga emocional, então pra parte de memorização vai ser fantástico também. Aí a gente memoriza o quê? Memoriza pronúncia, memoriza vocabulário, né? A gente aceita pronunciar mais corretamente os sons também. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco mais sobre isso aqui, tá bom? Mas, por exemplo, quando a gente está repetindo um diálogo, a gente fica meio resistente a pronunciar do jeito que o nativo tá falando, porque aquilo soa falso pra gente. Mas quando eu tô cantando uma música junto, lembra quando o Freddie Mercury veio pro Brasil cantar essa música que eu acabei de contar para vocês, The Love of My Life? O que todo mundo queria? Todo mundo queria, lá na plateia, cantar exatamente como o Freddie Mercury estava cantando, não é? Então a música, ela é como se ela desse uma permissão para nossa mente para a gente poder pronunciar do jeito que o cantor está pronunciando, que é o jeito que o nativo ali vai pronunciar, né? Então isso facilita muito, muito, muito. Eu já vou mostrar certinho, tá bom? Tudo isso, como é que funciona. Aí passou, terminei a faculdade, eu entrei na faculdade com 17, terminei a faculdade com 20. E aí, a hora que eu terminei a faculdade com 20, logo depois disso, eu me casei e fui morar nos Estados Unidos. Só que fui morar nos Estados Unidos para fazer negócios, para estudar, para tudo, tá bom? Fui eu e meu marido. Na época eu tinha 23 anos e ele tinha 33 anos. Olha uma foto nossa aí. E aí, só que o que aconteceu? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu inglês já era outro. Porque, lembra, eu tinha tido uma percepção totalmente errônea sobre mim e sobre meu inglês. Eu tinha falado, eu não aprendo isso aqui não é pra mim, eu sou péssima, deixa o inglês na minha vida, já me convenci que eu não sou capaz, e uma vez que eu não sou capaz de inglês, eu não sou capaz nem de tentar prestar uma escola pública, porque não deve ser pra mim, porque eu sou
maior incapacitada. E aí, a hora que eu vi que o problema estava na minha pronúncia, eu comecei a perceber, eu falei, então, talvez eu não seja tão ruim assim, né? Talvez tenha algum problema da forma que foi ensinada, tava faltando essa peça do meu quebra-cabeça. E aí, a hora que eu percebi que tava faltando essa quebra-cabeça, que eu voltei para os Estados Unidos, né, para morar, eu percebi, eu senti ali na prática a mudança na minha comunicação em relação a falar e conseguir entender os nativos também. E aí, sim, foi quando começou a fluir, quando eu comecei a entender que eu era capaz, porque daí eu fiz vários negócios lá, eu usei toda a bagagem que eu já tinha aprendido, juntando sons, minha pronúncia é melhor, comecei a entender tudo que eles falavam, né, e fazer negócio nos Estados Unidos é bem, um buraco mais bem mais embaixo, né, do que ir pra Disney. Então, quer dizer, meu inglês estava melhor, muito melhor, numa situação muito mais desafiadora por causa dos sons e por causa da conexão dos sons, tá bom? E aí foi aí que eu senti na prática, né, o valor de ter aprendido a pronúncia dos sons e conectado aí os sons em inglês, juntado o som das palavras em inglês. Mas calma que eu já vou te mostrar certinho depois como é que é essa conexão de sons, tá bom? Fica comigo. Bom, e tinha um outro ponto importante que ficava sempre na minha cabeça. Não sei se também vocês já pararam para perceber isso. Sabe professor que sabe a matéria, mas daí a hora que vai ensinar, você fala assim, nossa, a pessoa sabe tanto a matéria, mas não consegue ensinar? Isso chama didática. Então a gente percebe que muita gente sabe o conteúdo, mas não sabe passar. Não sei se já tiveram essa experiência, eu já tive na minha vida, né? E a mesma coisa acontece com a língua inglesa, e a mesma coisa acontece com a língua portuguesa. Então o que eu comecei a pensar? Cara, não é porque eu sei inglês que necessariamente eu sei a melhor forma de ensinar isso para o aluno. Por quê? Eu ensinava, até então, continuava dando aula e tal, mas eu ensinava dentro da metodologia que a escola que eu estava trabalhando mandava eu ensinar, que já era aquilo que não tinha funcionado comigo. Aí isso começou a me dar um bug, porque eu falei assim, gente, eu sou uma farsa, porque olha só, eu sei inglês, mas eu não aprendi através disso, porque a hora que eu aprendi através disso, aprendi entre aspas através disso, cheguei lá e não consegui me comunicar. E agora eu tô ensinando um monte de gente aquilo que não funcionou para mim. Eu não conseguia dormir com isso, sabe, gente? Eu sou assim. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Aí eu falei assim, eu tenho que entender como que eu facilitaria o processo de aprendizagem do aluno para que, de fato, ele aprendesse aquilo que estava sendo ensinado e que não faltasse nada, sabe? Aí eu falei, tem que estudar mais. Tinha feito a faculdade já, muito boa. Eu tinha feito licenciatura na faculdade, mas de alguma forma é meio raso. Não sei se já fizeram licenciatura, mas é meio raso, assim, sabe, as coisas. E aí eu falei assim, eu vou fazer mestrado. Eu vou fazer mestrado em aprendizagem e ensino. Enfim, na minha cabeça que eu ia e fui. Eu também tô assim, eu enfio na cabeça do negócio e vou ter o negócio sair. Não tem não na minha vida, assim, sabe? Se tem não é porque ainda não aconteceu, mas eu vou dar um jeito de acontecer. E aí era um mestrado na Federal, só que daí olha só como importa tudo o que aconteceu, porque olha só, o fato, então era um mestrado na Federal de Santa Catarina, tinha 2 vagas, tinha a minha orientadora, né, tinha aberto 2 vagas ali, então eu sabia que no Brasil inteiro eu tinha 2 vagas para concorrer, eu precisava ficar pelo menos com a segunda. E eu era de escola particular, né, eu tinha vindo de escola particular, não tinha vindo de faculdade pública. Só que, olha só, eu saber que eu tinha conseguido aprender inglês nesse momento já tinha me dado a força que eu precisava e o reconhecimento meu de que eu era capaz de fazer aquilo. Então, uma vez que eu tinha me sentido capaz, porque eu vi que eu tinha aprendido inglês, uma coisa que eu achei que eu nunca ia aprender, eu falei, cara, capaz que eu consigo passar nessa faculdade. E comecei, no mestrado, comecei a estudar. Minha avó, uma fofa da vida, me deu todo o suporte, todo o apoio, minha mãe também, meu marido também, todo mundo me apoiou para eu conseguir, né, estudar ali para passar, porque eu estudava que nem uma maluca mesmo, gente. Acordava estudando, dormia estudando. Aí fui, passei no mestrado, comecei a fazer o mestrado. Ó, uma foto minha aí no mestrado aí. E aí o que acontece? A hora que eu fiz o mestrado, eu percebi que se eu não soubesse como ensinar, não ia adiantar nada, que era aquilo que eu já tava na cabeça. Não sei se vocês já perceberam, na internet tem um monte, né? De gente ensinando inglês aí, porque sabe inglês, mas não tem a menor noção de metodologia. Ou seja, não sabe como é que teu cérebro funciona para você aprender e nem memorizar, né? E aí, a hora que eu busquei isso no mestrado e nas matérias de doutorado, mudou a minha vida em relação ao ensino, certo? E aí, a partir disso, a partir do momento que eu aprendi como que eu facilito o teu processo de aprendizagem, eu comecei a usar isso de uma forma super constante com os meus alunos que eu tinha, para que o aluno aprenda a língua e use a língua na sua fala, né? Por quê? Essa também foi a minha questão do mestrado. Eu queria, a minha tese de dissertação, minha dissertação de mestrado foi o seguinte:
é como você colocar na fala aquilo que você aprende. Porque a fala é o mais difícil, né? Muita gente consegue ler, mas não consegue falar. Depois, outro dia eu explico por que isso acontece, tá? E vamos falar a verdade, o que importa no dia a dia, gente? Pra mim, o que importa é eu conseguir falar e conseguir entender quando as pessoas estão falando comigo. Isso que vai mudar o ponteiro na minha vida. Eu só consegui fazer um negócio nos Estados Unidos não porque eu lia super bem e nem porque eu escrevia e-mails maravilhosamente bem. Eu só consegui vender nos Estados Unidos porque eu falava e conseguia entender o que eles estavam falando, né? E aí fui, concluí os estudos do mestrado, ó, uma foto aí minha pegando o certificado, eu concluí super bem, concluí com 9,7 o mestrado. E aí eu comecei a colocar na prática cada vez mais com os meus alunos a minha metodologia de ensino, com tudo que eu tinha aprendido em relação a facilitar o processo de aprendizagem do aluno. E qual que era o problema? O problema é que não dava mais para eu continuar trabalhando nas escolas de idiomas, as famosas franquias, sabe? Por quê? Porque elas tinham metodologia própria delas, que já não tinha funcionado comigo. E aí eu não conseguia aplicar a minha metodologia nessas escolas, porque elas já tinham a metodologia delas, né? E aí minha mente também começou a ficar um trevo ali. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada, porque se eu aprendi, estudei mestrado pra cara, estudei no mestrado um monte de coisa, agora eu não vou conseguir colocar em prática? E eu não sei. Tem hora que parece que as escolas querem manter o aluno na escola, sabe? Em vez de ensinar, quer manter o aluno na escola. Eu não sei se é real isso ou se é uma percepção minha. E isso me irritava também, como aluna e depois como professora, sabe? Eu falava, parece que eles ficam enrolando para manter, como se fosse uma empresa. Quanto mais manter o aluno na escola, melhor, sabe? E aí isso eu odiava essa ideia também. Como professora também, mesma coisa. Eu falava, gente, não tem que manter o aluno na escola. Tem alunos, só 1% da população do Brasil fala inglês. Então tem que você pegar todo mundo. Não vai acabar a quantidade de aluno que tem, né? E assim, aí me incomodava muito isso também, aí eu peguei e fui e abri a minha própria escola. Então tem uma foto aí, olha que bonitinho, né? Eu tinha um espaço lá na minha casa, que era fora da casa assim, e era uma casinha de máquina, tipo casinha de máquina de onde guardava as coisas da piscina, sabe? E aí eu pedi para um amigo nosso, um amigo do Adriano, para pintar a parte de fora como se fosse um ônibus, porque eu queria que o aluno, sempre na parte lúdica, eu acho que a parte lúdica que faz com que a gente aprenda sem a gente perceber que está aprendendo, né? E aí, a hora que eu fui pedir para essa pessoa, eu falei assim, eu quero que seja como se fosse um portal, que eles vão passar por essa porta aqui e eles vão esquecer o mundo lá fora e se envolver aqui dentro, aqui junto comigo. Então, aí o que eu fiz? Peguei, ele pintou um ônibus, então quando a pessoa entrava pela porta, é como se ela estivesse entrando pela porta do ônibus, sabe? Um ônibus escolar americano. Era muito legal. E aí os alunos sentavam no chão, imagina essa cena. Eu tinha pintado, eu sempre gostei de vermelho, né? Então eu pintei uma mesinha baixa, vermelha, coloquei uns puffs no chão, dá uma olhada, eu acho que tem essa foto aqui também, se tiver eu vou colocar aqui, tá bom? Aí coloquei uns puffs no chão, e aí a gente aprendia inglês, eles aprendiam inglês sentados no chão. Então era uma proximidade absurda, assim, porque eu tava no mesmo nível deles, vamos dizer assim, não era aquela coisa, professor em pé, aluno aqui, sabe? Eu tava sentada junto com eles ali, compartilhando tudo que eu tinha aprendido com eles. Isso pra mim é a felicidade da vida, assim, eu saí de um lugar sabendo que eu consegui passar aquilo que eu já aprendi e que o aluno receba aquilo que eu tô passando pra ele, pra mim não tem preço, assim, sabe? E aí eu servia bolinho, e aí eu servia cappuccino, e aí eu servia café, dependendo do tempo que tava, assim, servia coca, tinha dia pros alunos. Não tava nem aí nesse momento, assim, é isso que eu falo também. É muito complicado você ter uma escola e pensar só na parte de lucro da escola. Eu falo que se você está pensando na parte de lucro, vá ter outra coisa. Não tenha uma instituição de ensino, porque uma coisa não é necessariamente compatível com a outra. Não estou reclamando, dá para você ter uma vida feliz, saudável, financeiramente falando, mas se você colocar o dinheiro acima de tudo, não vai rolar. Então vai trabalhar com outra coisa, vai vender bolsa, vai vender sapato, entendeu? Mas não educação. Então eu acabava investindo ali nos alunos também, né? Colocando para eles todos esses mimos ali, sem me importar, mas vai custar tanto para bolo. Eu não tava nem aí quanto que custava bolo. Eu só queria tratar os alunos bem, queria que eles aprendessem, que eles se sentissem seguros e felizes ali, sabe? Naquele momento que eles estavam comigo. E funcionou super bem. Por quê? Porque daí eu comecei a aplicar essa metodologia e foi centenas de alunos que passaram aí por essa nossa escola, né? Por essa minha escola própria, e eles começaram a perceber a eficiência da metodologia também. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar música cada vez mais para desenvolver a habilidade do aluno aí, dele falar melhor e dele entender melhor também quando as pessoas estão falando com ele. Só que aí o que aconteceu? Passou o tempo, né? Que se eu contar tudo, eu vou ficar 5 horas aqui com vocês. Aí chegou a pandemia.
pandemia, que eu acho que, assim, atrapalhou a vida de todo mundo, né? Só que eu acho que também tudo que tem um lado ruim, também tem um lado bom. Eu sempre gosto de ver desse lado. E eu percebi que eu podia expandir essa sensação, sabe? Do sim, eu consigo aprender. Essa mesma sensação que eu tive, né? E a mesma sensação que eu já tinha passado para vários alunos que estavam ali comigo no presencial. Aí eu falei, gente, eu consigo passar isso para muito mais pessoas online. Tava meio que começando online ainda, não sei se vocês lembram. E aí foi isso que eu fiz. Daí eu comecei com os vídeos do YouTube, que você provavelmente já assistiu um ou mais aí. Olha só o nosso primeiro vídeo, dá uma olhada aqui, eu vou colocar um trechinho dele. Hello English Lovers, tudo bom com vocês? Bom, meu nome é Ariane e esse é meu canal, vocês já devem ter percebido. E dentro desse canal a gente vai discutir várias coisas sobre inglês, várias coisas sobre aprendizagem, como que a gente faz para facilitar esse processo de aprendizagem, algumas técnicas. A gente também vai falar algumas dicas de palavras que a gente usa em português, que são confusas, algumas frases, algumas partes gramaticais que também parece que não fazem tanto sentido pra gente, como que a gente pode lidar com elas. Bom, é basicamente isso. Tá bom? E olha só, né, gente? Diga-se de passagem agora, só uma observação. Se eu tivesse esperado ficar pronta pra fazer isso, eu não tinha começado até hoje, né? Vocês viram o nível do vídeo, né? Então, ó, isso se aplica a você também sobre falar inglês, tá bom, pessoal? Então, mas a gente vai falar isso depois também, tá bom? Talvez num outro momento. Mas não dá pra gente esperar estar pronto pra gente começar a falar, tá bom? E aí a gente foi crescendo de forma transparente, de forma ética sempre, de forma super orgânica nesses anos. E hoje a gente é mais de 850 mil lovers, gente, no nosso canal e no Insta. Então, o pessoal lá sempre manda mensagem que tá, teacher, tô maratonando seus vídeos aqui de inglês com música no canal, tô super feliz. E aí eu fico super feliz de perceber, né, por vocês também, que vocês conseguem ver que dá pra aprender inglês de uma forma leve, fácil e também muito divertida aí através da música. Então, essa felicidade de vocês sempre passa pra mim. Certo? Bom, agora a gente vai pra uma parte um pouquinho mais técnica do nosso encontro aqui. Eu vou explicar pra você, né, eu vou responder a pergunta aí que tá na tua cabeça. Então, por que você ainda não consegue entender ou falar inglês? Talvez você já tenha mais ou menos uma noção, certo? Uma ideia aí por agora, porque a gente foi falando, né, sobre conexão de sons e tudo mais, mas vamos dar uma olhada aqui agora, tá bom? Então agora a gente vai aqui pra parte um pouco mais robusta, vamos dizer assim. Uma das questões que eu falei pra vocês é que o que impactou muito a minha vida, né, por que eu não conseguia entender o inglês, era em relação ao connected speech, que é a junção dos sons, como eu falei pra vocês. Lembra? Então eu vou colocar aqui no tablet pra vocês uma frase. E aí eu queria que vocês olhassem essa frase e a gente vai trabalhar um pouquinho com ela, tá bom? Então, olha só, essa frase é da música do Crepúsculo, sabe? A Thousand Years. Então tá escrito assim, ó. How to be brave. A gente vai cantar também, tá? Então, olha só. Quando eu tenho how to be brave, pra você entender o que é o connected speech, pra você entender o que é essa junção de sons, eu vou te ensinar isso aqui na prática, tá? Então, olha só. No no to, tem essa letra T, mas depois da letra T tem uma vogal. Tá vendo que o O é uma vogal? Quando isso acontecer, esse T vai ficar com som de R, vai ficar com som de ra, r, tá vendo? Então, em vez de falar how to, você vai falar howru. Tenta falar howru. Isso é um connected speech. Isso é uma junção de sons. Porque se eu falar separado, vai ficar how to be brave. Tá certinho a pronúncia, how to be brave. O problema é que ninguém fala assim, né? Então, how to, hora que eu junto, vai ficar howru. Tenta falar howru. Isso. How to be. How to be. Isso. Aí eu tenho a palavra brave. Tá vendo a palavra brave aí? Toda vez que terminar com E, se for mais do que uma sílaba, você vai tirar esse E daí. Então, você não vai falar brave. Você vai falar brave, como se parasse no V. Fala brave. Vai de novo. Brave. Muito bem. Então, a frase vai ficar how to be brave. Tenta lá. How to be brave. Mais uma vez. How to be brave. Agora, olha o canyon que tem, olha a distância que tem entre a pronúncia de how to be brave para how to be brave. A hora que o cara fala how to be brave, se você tá esperando how to be brave, você não vai entender nada. Você fala, ué, mas já acabou de falar? Eu não vou entender nada. Eu tô no how ainda no meu processamento, o cara já terminou brave, né? Então, eu tenho que aprender essa conexão de sons para eu conseguir entender com facilidade a hora que o cara tá falando lá. E se eu mudo a minha pronúncia, a hora que ele fala, o que ele fala corresponde já à minha pronúncia. E aí fica mais fácil de eu entender, porque eu não preciso ficar processando aquela informação. Ela já entra naturalmente na minha vida, entendeu? Vamos para uma frase maior agora, que é a próxima frase dessa música? Vamos. Aí ele diz assim, ó. How can I love when I'm afraid
to fall. Muito bem, eu esqueci de falar que significa, how to be brave significa como ser valente, tá bom? Brave significa valente, não é bravo, não, de bravo é angry, tá? Valente, brave, how to be brave, como ser valente, como ter coragem, é isso que ele diz. Como ter coragem quando? How can I love when I'm afraid to fall? Ou seja, como eu posso amar quando eu tenho medo de cair. Só que esse fall aqui, ele significa cair, mas ele pode significar também uma alusão à palavra fall in love, no sentido de se apaixonar. Então, tipo, como que eu posso amar quando eu tenho medo de me apaixonar? Não tem como, né? Ou o fall aqui pode estar o sentido também de você se machucar, porque se você cair, você vai se machucar. Então, é tudo isso que também a gente faz através da música. Não sei se quais dos vídeos vocês já assistiram do canal, mas tem vários vídeos que a gente olha muito mais além do que as palavras, né? Muito mais além do que as palavras que estão ali. O que elas querem dizer? O que ele quis dizer com aquilo? Às vezes a gente pega uma música, parece que ela não tem sentido. A hora que você vai ver a parte metafórica dela, nossa senhora, é maravilhosa, né? Tem música que é ruim mesmo, é isso que nós estamos falando. Tem a grande maioria que a gente não acha ruim é porque a gente não entendeu o que ele quis dizer com aquelas palavras ali, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? O how você já sabe. Aí o can, tá vendo que o can termina com uma consoante? O N é uma consoante, não é? Quando a palavra terminar com consoante e a próxima for uma vogal igual ao I, você vai juntar as duas. Então, em vez de eu falar how can I, você vai falar how can I. Tenta falar how can I. Isso, how can I. Aí o love, eu não falei pra você que no love vai tirar o E no final, porque é igual o brave, não tira o E no final? Então, você vai falar how can I love. Tenta falar, how can I love? De novo. How can I love? De novo. How can I love? Muito bem. Aí o N termina com consoante de novo, não termina? O N é uma consoante. O I é vogal de novo, então você vai juntar. Aí o M do I'm é consoante, você vai juntar com A de afraid, tá vendo? Então você vai falar, when I'm afraid. When I'm afraid. Tenta de novo. When I'm afraid. Tá vendo que mudou tudo? Imagina se você estivesse esperando when I'm afraid. Você não ia entender nada, né? Aí o D e o T, o afraid, termina com D. O próximo termina com T. Aí o que vai acontecer? O D e o T são sons parecidos. Quando eu falar, por exemplo, dá e tá. Se você mutar isso aí, você não sabe se eu tô falando tá ou dá, porque a dinâmica da minha boca é a mesma. Tem vários sons que são parecidos. Por exemplo, o som de fá e vá é parecido, ó. Fá, vá. Se eu falar faca, vaca, se você mutar, você não sabe qual dos dois que eu tô falando, né? A mesma coisa o T e o D. Isso tudo que eu aprendi no mestrado, isso tudo que eu aprendi na faculdade, isso tudo que eu aprendi em um monte de lugar, tá bom, gente? E aí, o que acontece? Quando os sons são parecidos, você não pronuncia os dois. Então, você não fala afraid to fall. Você fala afraid to fall. Afraid to fall. Você tira esse D completamente aí da tua pronúncia. Afraid to fall. Isso. Então vai ficar how can I love? How can I love? When I'm afraid to fall. When I'm afraid to fall. De novo. How can I love? When I'm afraid to fall. Vamos tentar cantar? Vamos, peraí. Então, ó, nós vamos pronunciar assim, ó. How to be brave. Vai. How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? Muito bem. Vamos devagar, tá? How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? Vamos de novo? How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? De novo? Vai. How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? Vamos rapidinho, vai. How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? Mais uma vez.
Ó, se eu tivesse que repetir isso aqui 50 milhões de vezes, eu ia repetir 50 milhões de vezes. Porque é legal a gente ficar cantando, porque é legal a gente ficar pronunciando igual a música, não é? Agora imagina se você tivesse que ficar repetindo essas regras chatas que eu tinha falado pra você lá há pouquinho tempo atrás. É insuportável, né? Então isso acontece através da música. É isso que por isso que a gente usa a música. A gente usa a música como uma ferramenta pra te ensinar essas coisas. Entendeu? Certo? Outra coisa que eu te falei, né? A gente, como se diz, a gente se permite pronunciar mais como cantor do que quando a gente tá, por exemplo, sei lá, quando a gente tá repetindo um texto, como eu tava falando pra vocês, né? E aí, essa aqui, por exemplo, tá no nosso canal. Dá uma olhada. Olha como a gente se permite pronunciar dessa forma, né? Ó. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Lembra dessa música? Ela é muito linda, né? Tá no nosso canal também. Talvez esteja lá, você nunca nem percebeu ela lá, né? Essa é uma questão que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, a hora que eu falo lights, eu quero falar lights igual a ele. Eu não quero pronunciar esse GH aí no meio. Guide, também. Eu não quero falar guide. Eu escuto ele falando guide you home. Eu quero falar home, tirando o E do final. Ignite. Olha só, se eu não tivesse esse ignite aqui na música, nunca eu ia imaginar que a pronúncia disso era ignite, né? E guardar o ignite. Your bones. Olha lá, bones, né? And I will try to fix you. Vamos, última vez? Vamos? Ó, que bonitinho. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Eu adoro essa música, gente. To fix you. Consertar você, né? Te ajudar aí. A gente não devia nem ser broken, né, gente? Pra alguém ter que fix. Mas tá tudo bem, né? Então é isso, sabe? Eu acho que a música tem todos esse poder aí. Tem o poder da memorização também, lógico, porque se você cantou ignite na música, você nunca vai mais pensar que é ignite, porque você já falou ignite na música, né? Outro ponto importante também da memorização, ó só que legal. Pensa que assim, ó, a gente tem dois tipos de memória. A gente tem uma memória que é memória de curto prazo e uma memória que é memória de longo prazo. Memória de curto prazo é aquilo que a gente acabou de aprender, sabe? E ela fica mais suscetível a que a gente esqueça, ao esquecimento. E a memória de longo prazo é aquilo que está mais instalado já na nossa mente, né? Na nossa memória, e que vai ficar mais difícil da gente esquecer. Aí, qual que é o nosso grande desafio quando a gente aprende uma língua? É a gente transformar conteúdo da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. E aí, como que a gente faz essa transformação? Geralmente, tem algumas técnicas para você fazer isso, mas uma das técnicas que a gente usa bastante é a repetição correta. O que é a repetição correta? Não adianta você repetir tudo no mesmo dia, você tem que dar um espaçamento entre essas repetições, né? Então, a música permite que você faça isso também. Então, você vai repetir a música quantas vezes tiver que repetir. Se eu tiver que cantar 20 milhões de vezes Lights will guide you home and ignite your bones and I'll try to fix you, eu vou cantar feliz, porque eu gosto de cantar, porque eu gosto de ficar falando essa frase. Então, a chance de eu querer repetir isso é muito maior do que se eu tivesse um livro insuportável lá, memorizando o verbo to be. Nada de contra o verbo to be, mas, tipo, não dá mais pra gente ficar aprendendo daquele jeito, né? Que todo mundo já sabe que não aprende, né, gente? Então, o que eu quero que você perceba? Que os benefícios de você aprender inglês através da música são muito além de só você aprender inglês. Você vai melhorar a tua memória, né? Você vai perceber que é muito, muito, muito mais do que só cantar. Você, entende a letra, faz você pensar sobre a letra, você entende o sentido metafórico da letra da música, ou seja, o que o cantor ou o compositor quis dizer ali, além das palavras, como eu falei pra vocês. E a gente memoriza melhor o vocabulário, como você percebeu, e a gente faz isso de uma forma divertida, de uma forma lúdica, de uma forma que você quer fazer mais vezes e não fica lá, ai meu Deus, hoje é dia de estudar inglês. Não é por aí que eu quero levar você. Eu quero levar você num caminho assim, ó, gente, você não sabe, hoje é dia de eu estudar inglês.
É isso, é nesse lugar que eu quero te colocar, tá bom? E é lógico que além de tudo você aprende a cantar música, mas a hora que a gente pra perceber, a gente aprender a cantar música é só um pedacinho de tudo aquilo, né, que a música traz pra gente aí como benefício, tá bom? Então, ó, hoje eu vou apresentar, porque muita gente assiste o canal e fala assim, teacher, eu queria dar um passinho a mais, eu queria estudar realmente com você, mas tipo, eu não quero estudar de uma forma chata, de uma forma maçante. Então hoje eu tô aqui pra você que ama meus vídeos do YouTube, quer dar um passinho a mais, esse passinho a mais, só que mantém a mesma leveza e ainda com muito mais eficiência do que só assistir os vídeos do canal, tá bom? Então, o que eu quero é apresentar hoje aqui para você algo que está sendo criado na minha cabeça, no meu projeto, nos meus planos, em tudo, há muito, muito, muito tempo. E hoje, finalmente, chegou esse momento, tá bom? A nossa nova era aí do ensino de inglês. Fechou? Por que eu tô chamando de era, né? Um novo momento aí. Eu tenho, sim, a ideia de melhorar a educação do Brasil e eu não acho que isso é utopia, eu acho que dá. Eu já fiz isso com tantos alunos, por que não fazer com mais alunos, né? Então, eu quero que você entenda e comece a perceber que você pode entrar para uma era, para um mundo em que aprender inglês para de ser um fardo e começa a virar prazer na sua vida. Por quê? Porque você não vai mais ter que ficar decorando regra, nem ficar traduzindo palavra por palavra, porque é uma chatice sem fim isso aí. Eu quero que você viva o inglês como eu vivo o inglês. Eu quero que você viva o inglês com a alma, com verdade, com emoção, sabe? Eu quero que você aprenda o jeito que o cérebro realmente absorve. Eu quero que você consiga usar os benefícios de aprender da forma correta, com música, com contexto, com repetição natural, com escuta ativa, com prática emocional. E eu quero que a música, né, que você perceba aí a música como uma ponte na tua vida, entre o idioma e a tua experiência de vida, tá bom? Porque através da música você vai ter a pronúncia real, o vocabulário vivo, expressão natural, você vai conseguir entender o que você ouve, gente. Olha que delícia! Você canta o que você sente, você vai cantar com o coração, você não vai ficar falando um monte de palavra que não tem sentido pra você. Você vai conseguir falar com mais segurança. E o melhor de tudo, você aprende sem nem perceber que você tá aprendendo, tá bom? E tudo isso que eu quero apresentar pra você e quero trazer pra você, eu quero trazer isso de uma forma como uma experiência completa. Ou seja, eu quero te trazer material de apoio, quero te trazer letra, tradução, cifra, como vocês sempre pedem, né? Uma lista com vocabulários que você aprendeu na música, karaokê guiado, que é super legal, uma escuta ativa, uma prática real, atividades de fixação e tudo isso com muita leveza, tá bom? Por que tudo isso, né? Porque pensa assim, ó, o que você vai aprender de verdade? Você vai aprender de verdade aquilo que você faz com constância. Não adianta, tudo que você quiser fazer de verdade, uma modificação na tua vida, você tem que fazer sempre. Não adianta você fazer de vez em quando. Imagina que você quer perder peso e você só faz dieta no sábado. Você não vai, né, conseguir perder peso, ou você quer ganhar massa e faz musculação uma vez por semana. Não dá. E o inglês é a mesma coisa. A gente consegue aprender através da constância, tá bom? Só que qual que é a questão? A constância só acontece quando você gosta do caminho. Quando você odeia ir na academia, é um fardo pra você ir na academia, principalmente pra mim, academia é uma chatice. Se eu não tiver movimentos lúdicos na academia, se eu não tiver uma forma legal de praticar, por exemplo, eu amo ir dançar. Quer que eu vá dançar? Me chama todo dia, né? Mas no sentido de que sentar e fazer os movimentos da musculação, pra mim, isso é um fardo. Aí o que acontece? Não faço, né? E as coisas que você gosta, você faz com constância. Você só faz com constância, você gosta do caminho. Isso você tem que ter na tua cabeça, tá? Porque a gente não faz o que vai ser chato. Não tem como. A mente fica boicotando aquilo, tá? E por isso que a música arrasa, né, gente? Porque com ela, você vai querer estudar todo dia, que eu sei. Porque pra você nem vai parecer estudo, vai parecer diversão, tá bom? E o melhor de tudo, você não vai mais caminhar sozinho. Porque eu sei que, assim, você que tem que decidir aí na tua casa, o que você vai, né? Os vídeos que você vai... Não acha o vídeo, tem que ficar esperando o YouTube mostrar o vídeo pra você aí, pra você conseguir achar meus vídeos. Não, você não vai mais caminhar sozinho, eu vou caminhar junto com você e você vai fazer parte de um movimento, tá bom? Uma comunidade viva, onde essa comunidade vai te apoiar, vai vibrar com as suas vitórias. Isso é muito importante também a gente perceber que as pessoas estão felizes com o nosso desenvolvimento e vai te lembrar o tempo todo que você pertence, tá bom? Por que como assim você pertence? Você sabia que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Então é assim, ó, se você vive com 5 pessoas, sei lá, que bebe que nem um camelo, não sei, você vai ser a sexta, você vai ser o sexto beberrão da turma, né? Agora, se você anda com 5 pessoas que praticam esporte, ou que têm hábitos saudáveis, ou que lê, se você vive com 5 pessoas que lê,
provavelmente, muito provavelmente, você vai ser a sexta pessoa que começa a mais ler, né? A gente sempre fala como o meio é mais forte. Eu vejo isso na minha casa também, em relação à leitura, em relação a tudo. Não adianta a gente falar pro filho o que ele tem que fazer, mas se ele vê você fazendo, ele começa a fazer, porque ele tá vivendo num ambiente onde as pessoas fazem. E aí faz sentido para ele fazer. E por isso que é importante você estar numa comunidade onde as pessoas estão fazendo a mesma coisa que você faz, né? O que você quer fazer. Já dizia meu pai sempre falava, meu pai tinha várias frases assim, sabe? Ele falava, se plantar um pé de si, nasce um monte de quase, né? Porque às vezes a gente fala, e se não sei o quê? E se não sei o quê? Meu pai falava, se plantar um pé de si, nasce um monte de quase. E uma das outras frases que ele falava pra mim é, diga com quem andas que eu te direi quem és. Então é exatamente isso. Se você viver com um monte de gente que bebe, você vai começar a beber cada vez mais, né? Se você viver com um monte de gente que lê, você vai começar a ler cada vez mais. Se você viver com um monte de gente que está estudando inglês com música, você vai começar a estudar inglês com música cada vez mais. Então uma comunidade com pessoas que querem chegar no mesmo lugar que você quer, vai facilitar muito, muito, muito a sua jornada. O meio sempre vence. Por mais forte que você seja, o meio vai te levar para onde o meio tá indo, você vai ir junto com o meio, né? E no meu ponto de vista, aí esse é outro ponto importante também. Toda comunidade, ela precisa ser guiada por uma pessoa que saiba exatamente para onde te levar, né? Ou seja, tem um monte de gente que fala, vem comigo. Ah, mas pra onde você vai? Eu não sei. É igual lá o gato da Alice. Lembra da história do gato da Alice? Chamava Cheshire, o gato da Alice, né? Então tem uma passagem que a Alice pergunta assim pro gato, gato Cheshire, pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Aí o gato responde pra ela, isso depende muito do lugar pra onde você quer ir, disse o gato. Aí a Alice fala assim, eu não sei pra onde ir. Aí ele diz assim, bom, se você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Então a gente tem que tomar muito cuidado isso. Se o líder da tua comunidade não sabe exatamente o que ele quer, pra onde ele quer te levar, o que ele quer com você, né? Fica difícil de você se sentir guiado ali. E eu queria que tivesse muito claro isso pra você. O meu objetivo, eu vou até dizer mais, o meu propósito na vida, o que me faz acordar todo dia de manhã é fazer com que as pessoas percebam que elas são capazes. Isso me machucou tanto durante muito tempo na minha vida e eu contei um pedacinho disso pra você. Então, isso é a razão pela qual eu acordo todo dia. Eu quero que o meu filho se sinta que ele é capaz das coisas, que ele perceba que se for a ele ensinado da forma correta, é impossível ele não aprender. Qualquer coisa que seja, se ele quiser aprender sobre física nuclear, se for ensinado os passinhos certinhos, né, tudo conectadinho, não tem como ele não aprender. E a mesma coisa com você que tá me ouvindo, né? E o que é importante agora, o que eu acho que é o diferencial, esse caminho vai estar no seu alcance, tá bom? Porque eu sei que a gente tem várias questões na nossa vida, certo? Então, eu tô te garantindo aqui, antes de te apresentar esse caminho, que ele está ao seu alcance. Financeiramente falando, sobre tempo, sobre todas as coisas, tá bom? Então, você tá preparada, amiga? Tá preparado, amigo, pro plano que eu vou te apresentar agora? Tá. Me conta aí em casa. Fala, sim, teacher, estou. Vai. Verbaliza, profetiza, bora lá. Ó, eu só vou te dizer que é algo que eu nunca fiz antes e que vai mudar a vida de muita gente, se Deus quiser. Eu só preciso que você dê o primeiro passo, tá bom? Eu quero levantar essa bandeira aí junto com você, em busca do aprendizado real do inglês. Eu sei que dá, eu sei que tem como aprender inglês de uma forma natural, leve, mas também muito divertida. Fechou? E eu sei que vocês gostam dos vídeos do canal, e o que me prova isso são as mais de 20 milhões de visualizações no nosso canal do YouTube, graças a vocês. Olha só que coisa mais linda. Só que eu entendo também que é complicado para você navegar no canal e encontrar todos os vídeos, né? Por exemplo, tem uma música no canal que é de Pink Floyd, essa daqui, ó, por exemplo. Vê se você já viu. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. What have we found? The same old fears. Wishing you were here. É um clássico do Pink Floyd. Essa música, gente, é uma lição de filosofia. Mas provavelmente, mesmo você sendo seguidor do canal, mesmo você me acompanhando, talvez você nem tenha visto essa música, porque você nem tenha achado essa música lá no canal, né? Depois você dá uma olhada lá, só pra você ter uma ideia. Mas, tipo, ela é uma aula, realmente é uma aula de filosofia. E eu entendo que é difícil pra você conseguir navegar no canal e encontrar todos esses vídeos. Sem contar que lá não tem exercício, lá não tem material de apoio, lá não tem PDF com a letra, cifra e tradução
que vocês sempre pedem pra mim, né? Entre várias outras coisas que ajudaria aí você a aprender e fixar o conteúdo e se divertir ainda mais. Eu sei disso, tá bom? E se eu te dissesse agora que a gente criou um espaço online para você ter acesso à maior biblioteca de vídeos ensinando inglês através da música do país? Para e pensa. Organizado por década, estilo, tema, categoria, onde você vai conseguir navegar com facilidade, achar tudo nessa biblioteca e acessar o maior acervo de vídeos de inglês com música do Brasil. Gostou dessa ideia? Então fica aqui comigo que eu já vou te contar como é que vai ser, tá bom? E mais, ó, quem entrar agora, quem pular nesse novo mundo, nessa nova era aí do inglês junto comigo, vai ter acesso a uma condição especial, exclusiva para os primeiros membros, tá bom? Porque eu quero te honrar. É uma forma de eu reconhecer quem acredita nesse movimento aí desde o início, tá? Então, se você pular comigo desde o início dessa forma, você vai ter condições especiais que ninguém mais vai ter, tá? É a sua chance de entrar com tudo, com um preço super, mega master, blaster, acessível e ser parte do maior movimento de inglês com música do Brasil, tá bom? Mas antes, deixa eu te mostrar certinho por itens o que tem na nossa Lovers Community. Fala primeiro, Lovers Community. Fala. Lovers Community. Você é parte da Lovers Community? Eu sei que você vai ser. Em 1 minuto. Tá preparado, amiga? Tá preparado? Então vamos lá. Bom, vamos ver o que tem dentro da Lovers Community, né? Então, como eu falei, você tem acesso à maior biblioteca de inglês com música do Brasil. A gente vai ter mais de 70 músicas lá, organizadas por década, estilo, temas e categorias, tudo certinho e facinho pra você achar, tá bom? E aí tem também material de apoio, que isso faz toda a diferença na vida. Então vai ter arquivos que você vai poder imprimir para acompanhar e também organizar a tua rotina de estudo, né? Você vai ter PDF completo por aula, você vai ter letra, você vai ter tradução, você vai ter cifra, você vai ter exercícios para você completar, para você imprimir, para você fazer junto com as pessoas que você gosta. Imagina que legal, reunir lá os filhos em casa. Gente, vamos estudar inglês com música com a teacher? Ah, mas só assistir o vídeo? Não, gente, tem material de apoio, deixa eu imprimir para vocês. Aí vai lá, imprime, ai que delícia, todo mundo estudando inglês junto, aprendendo com as músicas que você mais gosta e mais estudou. Ó, dá uma olhadinha nesse PDF aqui que eu vou te mostrar. Tá vendo, ó, são PDFs como esse, também, né, tem outros PDFs, mas PDFs como esse, todo estruturadinho, com exercícios e tudo mais pra você fazer. E tem também o nosso amado karaokê guiado, né, onde você vai poder testar suas habilidades de escuta. Sabe o que é o karaokê guiado? Karaokê guiado é assim, ó, por exemplo, eu tenho uma música no canal que chama Memories. É uma música que me encanta, porque eu lembro sempre da minha avó quando eu tô fazendo essa música. Então eu vou fazer o karaokê guiado do Memories com você aqui, tá bom? Here's to the ones that we got, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring and the memories bring back your. Tá vendo? Então eu canto uma parte e deixo de cantar outra pra você conseguir cantar aí junto comigo. É lógico que essa música é difícil, tá bom? Então se você é beginner de inglês, não vai ter conseguido fazer o karaokê guiado. Mas estudando cada vez mais aí, você vai conseguir, eu tenho certeza absoluta, tá bom? Bom, e além disso, você vai ter como parte do material de estudo também comigo, um Pratique Comigo. O que é o Pratique Comigo? É um vídeo, só o vídeo completo de eu cantando. Muita gente pede isso também. Teacher, põe um vídeo só de você cantando. Agora a gente já estudou a música, agora põe só o vídeo de você cantando e tocando com a letra, cifra e tradução embaixo para eu conseguir cantar, tocar tudo com você no vídeo. Seu pedido é uma ordem, pessoa. Então eu fiz esses tipos de vídeo também e vão estar tudo lá organizadinho. Organizadaço pra você, tá bom? E esses vídeos, né, principalmente esses vídeos aí pra você cantar comigo, vai ajudar você a melhorar a tua percepção de som, aprimorar a tua pronúncia em inglês, se divertir, é muito gostoso, né? Fazer junto com a teacher, que eu gosto muito, muito, muito. E pra você que é nerd aí, como a teacher, e gosta de gramática, e acha que gramática tem o seu ponto principal aí, eu digo que gramática não é necessário a gente aprender toda a gramática em inglês, mas os tempos verbais sim, né? Então se eu falar, por exemplo, eu vou, eu fui, ou eu irei, isso é importante, isso é gramática. Então, caso você gosta de gramática e quiser fazer, a gente também tem uma sessão especial com aulas especiais de gramática sem embrommation e sem chatice, tá bom? Então, vai ter uma área separada lá na nossa comunidade só para você que gosta de gramática. E agora presta atenção, a parte mais importante. Toda semana vai ter conteúdo novinho para você se divertir e aprender muito comigo. Com PDF de apoio e exercício exclusivaço para você. Então você tem novidade, presta atenção, você tem novidade
toda semana. Toda semana tem um vídeo novo lá para você começar a aprender através daquele vídeo comigo, tá bom? E a gente também tem uma comunidade dentro de uma plataforma onde você pode interagir com os outros colegas que estão fazendo. Lembra? Diga com quem andas que eu te direi quem és. Lembra? O meio é sempre maior. Então, nessa comunidade, você vai trazer aprendizado, você vai mostrar seus resultados cantando suas músicas favoritas, você vai poder incentivar teus amigos e ser incentivado pelos seus amigos também durante a jornada. E vai também, esse é muito importante esse ponto, receber dicas nossas aqui, minha e do meu time, que a gente vai disponibilizar para você no decorrer da nossa jornada junto, tá bom? Gente, vai ser muito incrível, vai ser muito incrível, revolução da vida, tá? Então vamos lá. Presta atenção agora, imagina você, acorda, e aí coloca aquela música que você ama tanto, e ao invés de ficar só cantarolando sem entender nada, você sabe exatamente o que você tá dizendo, você reconhece as expressões, você sente a música. Você entende a estrutura da frase e você sente que você está evoluindo. E não é porque você ficou tentando decorar regra chata, não. É porque você aprendeu através da música. Já pensou? Oi, que delícia. Agora sim, né? Agora o inglês faz sentido. Pelo menos no meu ponto de vista, agora ele faz sentido. Agora ele é parte da sua rotina. De uma rotina leve, de uma rotina prazerosa, de uma rotina real. E lembra que o inglês com música vai te ajudar muito mais do que só com o inglês. Lembra? O cérebro é um músculo, gente. Esse ponto é muito, muito, muito importante. E sem trabalhar, o músculo atrofia. Qualquer músculo. Eu quebrei meu braço e fiquei com o músculo parado porque teve que engessar. Vai atrofiando todos os meus músculos aqui. Agora eu tô fazendo fisioterapia que nem uma maluca, né? Porque sem a gente trabalhar com o músculo, ele atrofia. E a mesma coisa acontece com o cérebro. Só que eu atrofiar o músculo do braço aqui, eu vou lá, faço fisioterapia e resolvo. E se a gente atrofia o nosso cérebro, se a gente para de trabalhar com ele, vai causando várias doenças degenerativas. Pode-se causar várias doenças degenerativas, como Alzheimer, demência, entre várias outras enfermidades aí, né? Você já deve ter lido um monte de artigos, um monte de reportagens mostrando como que a música, tanto a música como aprender um novo idioma, vai ajudar você a manter uma mente saudável. Um artigo da Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences mostrou pra gente que tanto a música quanto a arte têm um impacto positivo significativo na saúde mental dos indivíduos. A música, por exemplo, demonstrou ser eficaz na redução do estresse, na melhoria do humor e também tem um forte impacto no seu ato de relaxar. Conclui também que incorporar essas práticas aos cuidados da saúde mental pode proporcionar alternativas valiosas aos métodos tradicionais, oferecendo aos pacientes uma maneira criativa e eficaz de lidar com seus desafios emocionais. Esse artigo da Cognition Scientific Journal mostra pra gente que a música estimula diversas áreas cerebrais simultaneamente, compreendendo regiões relacionadas às emoções, bem como aquelas ligadas ao controle motor, comportamental e às redes neurais associadas à memória e linguagem. Ele conclui que a música se configura como uma ferramenta terapêutica aplicável a uma variedade de condições médicas, desde a reabilitação em casos de distúrbios neurológicos e do neurodesenvolvimento até o tratamento de demências, como resultados favoráveis na melhoria das funções neuromotoras e da memória. Bom, o jornal da USP, um artigo do jornal da USP mostra pra gente que diferentes tipos de música despertam diferentes emoções e evocam lembranças, provocando uma série de respostas no corpo humano. Assim, escutar música não é apenas lazer. A música pode ter efeitos terapêuticos e ser parte das estratégias de estímulo de áreas do cérebro que despertam os potenciais de aprendizagem. Afirma também que mostra e aborda a relação entre a música e desenvolvimento neurológico. Ele mostra que a música atua, inclusive, como fator de melhora em doenças como depressão ou Alzheimer. Mostra também que quando escutamos música, nossos batimentos cardíacos, nossa frequência respiratória e nossos ritmos elétricos cerebrais mudam conforme o ritmo e a melodia. Em outras palavras, dançam conforme a música. Ela não apenas é processada no cérebro, mas afeta o seu funcionamento. E os benefícios em potencial das mais emocionais das artes não param por aí. A música intensifica também a nossa capacidade linguística. Olha que maravilha, gente.
mente. A USP mostrou pra gente também, através da revista USP, que tá aí também a nossa fonte, né? O uso da música como recurso terapêutico em saúde mental. Então ele mostrou que, com relação à potencialidade terapêutica, verificou-se que a música colabora na constituição de vínculos e no desenvolvimento de mudanças pessoais e coletivas. Concluiu-se que a música promove a expressão de emoções e percepção da realidade e sua utilização no contexto terapêutico favorece o equilíbrio interno e facilita espaços de troca. Bom, e esse artigo internacional Brain Behavior and Immunity, em uma pesquisa sobre Music, Mental Health and Immunity, mostra pra gente que pesquisas científicas mostraram que pode influenciar os processos psicológicos que aumentam o seu bem-estar físico e mental. Mostra também que estudos em pacientes diagnosticados com mental disorders, ou seja, condições mentais, né, desordens mentais, mostraram um aumento visível, significativo, na saúde mental depois de intervenções usando a música como uma ferramenta primária. Outros estudos também demonstraram os benefícios da música, incluindo a melhora do batimento cardíaco, das habilidades motoras, da estimulação do cérebro e aumento também do sistema imunológico. E esse artigo aqui da UOL, do site da UOL, mostra como aprender um novo idioma é benéfico ao longo da nossa vida, né? Então ele coloca aqui pra gente que os benefícios vão além da possibilidade de comunicação em outro idioma. O aprendizado de um segundo, terceiro ou mais idiomas impacta praticamente em todas as fases da vida, incluindo a saúde mental, e evita neurodegeneração e pode retardar o aparecimento de sintomas do Alzheimer. Mostra também que o cérebro é um músculo e que ele precisa ser exercitado. Então, aprender e praticar um outro idioma é um treino. Isso vai exercitar, fortalecer, proporcionar um crescimento e reorganização das redes neurais, produzindo neurônios e novas sinapses. Um estudo também mostra o efeito sobre a neuroplasticidade quando se aprende o segundo idioma, porque a prática dessa língua minimiza as perdas que ocorrem nos processos neurodegenerativos. Quem diz isso foi a Cecília Galetti, que é psicóloga, neuropsicóloga e especialista também em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Bom, e o site do Terra mostra pra gente que aprender idiomas expande as fronteiras da cognição humana. Olha que lindo, gente. Então, mostra que estudos científicos revelaram que o aprendizado de idiomas fortalece a reserva cognitiva, retarda doenças neurodegenerativas, promove uma melhor recuperação pós-AVC, ajuda na agilidade cognitiva e concentração, melhorando a tomada de decisão, a memória de trabalho e as habilidades de aprendizado. Então, desbravar o universo dos idiomas é uma trilha para uma mente mais ativa e um valioso investimento em saúde mental. E de acordo com o pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, Pedro Calabres, ele mostra que ser bilíngue retarda o surgimento de sintomas de doença de Alzheimer ou demência. Segundo ele, aprender coisas novas como uma segunda língua pode prevenir o surgimento de doenças em até 5 anos, gente. E além disso, estudos de uma universidade do Canadá apontaram que aprender um novo idioma também beneficia pacientes já diagnosticados com Alzheimer. Nos pacientes que sabiam mais de uma língua, teve um aumento da densidade da massa cinzenta e da espessura do córtex, ajudando a uma reserva cognitiva. Ou seja, aprender um novo idioma pode compensar a perda do tecido cerebral provocada pelo Alzheimer. E esse nosso último artigo aqui da BBC News Brasil mostra o poder por trás do aprendizado de uma nova habilidade. Ele mostra pra gente que se você está desafiando o seu cérebro com algo que nunca fez antes, você pode reduzir o estresse, criar novas conexões cerebrais e liberar dopamina, ou seja, ficar mais feliz, melhorar o malabarismo de tarefas e potencialmente se tornar mais inteligente também. O que a gente quer? Eu não sei você, mas eu sempre penso muito nisso. Eu quero envelhecer de uma forma saudável para não dar trabalho para ninguém, não é? Eu quero que as pessoas cuidem delas para que elas não tenham que fazer outras pessoas cuidarem delas quando elas próprias não cuidaram. É ou não é? Então, eu tenho isso muito forte comigo também. Então, se você cuidando de você, você não vai dar trabalho desnecessário para as pessoas que você ama. E aí, as pessoas vão querer vir para sua casa, sabe por quê? Porque você sabe cantar inglês, porque você é divertido, porque você é alegre, porque você tem assunto, porque chega teu filho na tua casa e você vai contar para ele, cara, você sabe o que diz aquela música? Você não precisa falar, cara, tá bom? Mas, tipo, sabe o que diz aquela música do Pink Floyd? Tá falando isso assim, assim. Sabe aquela música do Nirvana? Tá falando isso. Sabe aquela música do
Elvis, então, o Elvis fala isso, assado. Todo mundo quer escutar quem tem coisa para contar. E todo mundo foge de gente que fica só reclamando. Então vamos ser, né, pessoas maduras saudáveis, pessoas maduras felizes, que sabem que tem assunto novo aí para compartilhar com os nossos familiares, tá bom? Bom, gente, então essa é a Lovers Community. É a Lovers Community que eu quero te entregar, tá bom? Eu quero que você aprenda inglês de um jeito natural, eficiente e envolvente e melhorar a tua saúde mental com uma metodologia que respeita teu tempo, valoriza a sua vivência e, acima de tudo, te dá prazer em aprender. Bom, e antes de falar de investimento, eu queria mostrar pra vocês uma música que a gente tem no nosso canal do YouTube, que também vai estar dentro da nossa plataforma, tá bom? Dentro da nossa community, Lovers Community. É uma música linda, maravilhosa, eu fiz ela junto com um amigo meu, australiano, e a gente vai falando nessa música sobre tudo o significado dessa música por trás da letra. Então era isso que eu tava explicando pra vocês, né? Que a gente tem muito isso também no nosso canal e vai estar tudo no Lovers Community organizadinho pra você com letra, cifra, tradução, exercícios complementares, ou seja, tudo isso. Veja se você lembra dessa música ou se você já aprendeu comigo, tá? I've heard there was a secret chord that Diva played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Eu amo essa música, gente, é muito linda. Me conta depois aqui nos comentários se você já tinha aprendido ela comigo, tá bom? Bom, e agora que você já entendeu tudo que você vai receber dentro da Lovers Community, eu queria te fazer uma pergunta bem sincera. Quanto que você acha, de verdade, de coração, que vale poder acessar todo esse conteúdo de uma forma prática, rápida e dinâmica, sem ficar precisando contar com a sorte de só poder estudar com a teacher aqui, aprender e se divertir comigo, quando meus vídeos aparecem para você aleatoriamente no YouTube? Aí fica muito difícil, né? E além disso, ó, você vai ter tudo de forma organizada, separado por categoria, com PDF das letras, tradução, cifra de cada música, com exercícios complementares para você conseguir imprimir, fazer, refazer, com as pessoas que você ama também, quantas vezes você quiser. Eles vão ajudar você a memorizar todas as músicas que você mais gosta, você vai se divertir, aprender, nem vai perceber que vai estar aprendendo. Olha que maravilha, não é? Era exatamente isso que você queria, não é? Então, é exatamente isso que você vai ter agora, pessoa. Ó, só para te lembrar, hein? Olhando aqui, pensando, só para você organizar aí no teu pensamento. Na Lovers Community você vai ter acesso à maior biblioteca de inglês com música do Brasil. Você vai ter aulas com método estruturado e super divertido. Você vai ter PDF para imprimir, com a tradução, letra, cifra. Você vai ter uma lista só de vocabulários que você aprendeu dentro da música, karaokê, exercícios, uma comunidade viva para você compartilhar como que está sendo o seu desenvolvimento e tudo isso com um valor muito, mas muito, muito menor do que você está imaginando. E por que eu falo muito menor do que você está imaginando? Porque pensa bem, olha só, se a gente somar tudo isso, seria muito justo cobrar, sei lá, no mínimo uns 997 ou mais por esse acesso completo, não é verdade? Porque é muita coisa, gente. Tem um monte de curso aí na internet que entrega metade disso que eu tô oferecendo para vocês e cobram mais de R$1.000 aí com facilidade, tá bom? E você sabe disso, né? Mas eu quero que essa abertura seja histórica, presta atenção, histórica. Por isso, olha só, você não vai pagar 997, nem 697 e nem 497. Eu vou fazer isso, vou fazer um preço mega especial, porque eu quero essa revolução e eu quero que ela seja acessível para todas as pessoas, tá bom? Você sabe que meu propósito é fazer com que você perceba que você é capaz, não sabe? Toda vez eu fico falando isso, né? Eu já sei que você é capaz, mas talvez você ainda não saiba. E através dessa ferramenta, que é o inglês através da música, além de te ajudar você a melhorar a sua saúde mental, você vai conseguir perceber que você é capaz de aprender, pessoa, se divertir,
repetindo ao mesmo tempo. E isso muda completamente a tua vida em relação a todas as outras coisas que você vai viver também. Por quê? Como você já deve ter percebido, aqui a nossa educação é embalada em diversão, né? Então não precisa ser chato, não precisa ser pesado, não precisa ser nada disso. Mas para isso acontecer, eu preciso que você se movimente, eu preciso que você dê o primeiro passo e comece a investir melhor em você, tá bom? Então, sabe quanto que é esse presente para você se dar? Fala para mim, quanto você acha? A gente vai fazer, gente, uma mensalidade de R$19,90. R$19,90 por mês, gente. Então, ó, não precisa nem pensar. Pega seu celular agora mesmo, clica no link que tá aparecendo no chat aqui e entre para nossa Lovers Community nesse momento, nesse instante, para não perder nada, para não perder a melhor oportunidade da tua vida de aprender se divertindo e percebendo que você é capaz. E olha só, se você estiver assistindo pela TV, tem um QR Code em algum lugar aqui. Aponta seu celular para ele que vai abrir a página para você fazer parte da Lovers Community, tá bom? Para você garantir tua vaga. E se você tiver com qualquer dificuldade para comprar, manda um WhatsApp pra gente agora, tá? Nesse número que tá aparecendo aí na tela. Pausa o vídeo se for necessário para você pegar e anotar um número e manda uma mensagem pra gente. Fechou? Mas olha só, presta atenção, é sério isso. Essa condição é super especial e por tempo limitadíssimo, só para os primeiros membros da comunidade, tá bom? Porque eu quero te honrar. Se você deu o seu, como é que se diz, voto de confiança para mim, eu quero te honrar, tá bom? E como que você pode fazer o pagamento? Você pode fazer, ó, cartão de crédito, Pix, boleto, tem um monte de forma lá de pagamento, tá? E qualquer dificuldade para fazer a sua compra, meu time vai estar sempre pronto ali para te ajudar, tá bom, pessoa? Então é isso, ó, eu queria terminar esse vídeo com uma mensagem do fundo do meu coração. Eu vou dedilhar aqui, eu escrevi isso que eu vou ler para vocês agora, tá bom? Então eu quero que você feche os olhos, foi do fundo do meu coração mesmo, e sinta cada palavra que eu vou te dizer agora, tá bom? Então respira, fecha os olhos e sente cada palavra que eu vou dizer para você, tá? Então vamos lá. Chega, já deu. São décadas que aprender inglês parece um privilégio para poucos. Décadas que te disseram que inglês era difícil, que era técnico, que era caro, que você precisava decorar regra, que você precisava seguir livro, fazer prova. Década em que milhões de brasileiros ouviram a mesma coisa. Inglês não é para você. E você até tentou curso, tentou app, tentou sozinho, mas aí você travou. Se frustrou, duvidou de si próprio, não porque você não é capaz, mas porque te ensinaram do jeito errado. A culpa nunca foi sua, nunca. Foi do método, foi da falta de conexão. Foi de um sistema que te fez acreditar que fluência era inalcançável. Mas agora, pessoa, muda tudo. Agora começa uma nova era. A era que o inglês deixa de ser um fardo e vira prazer. A era em que você aprende com leveza, com música, com a sua alma. A era que você entende, a era que você canta, você fala, você se emociona e você se transforma. Porque aqui você não é mais meu aluno, você é parte de um movimento de brasileiros que decidiram dar um basta, que escolheram aprender de verdade, com afeto e com um método que funciona. Um método que acredita que o inglês pode ser para todos, inclusive e principalmente para você. Bem-vindo à Revolução Lovers. Bem-vindo à Lovers Community. Aqui, o inglês é real. Aqui, você aprende, você canta, você fala e você se liberta. Só vem, eu tô te esperando. Um beijo grande, gigante no seu coração e fica com Deus. Take care.